Olá, amigos! É uma alegria estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre experiência quase morte. É muito conhecida a sigla EQM porque é um assunto muito estudado no meio científico. E o Admir Serrano, um pesquisador espírita que mora lá nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Os que Voltaram para Contar. E ele nos explica que a EQM é consequência de acidentes graves, de infarto, do coma, quando a pessoa está na iminência da morte. O coração para, a respiração cessa, a atividade cerebral cessa e elas são declaradas mortas. Mas o Admir fala assim, ou melhor, os corpos são declarados mortos, não os pacientes. Mas para a medicina, esses pacientes estão clinicamente mortos. Por que isso acontece? O corpo entra numa extrema debilidade e dá condições para que o espírito, juntamente com o seu perispírito, deixe esse envoltório material. E às vezes o espírito fica próximo ao corpo físico, acompanhando de forma muito consciente os procedimentos médicos, né, da sua ressuscitação. Eles tentam se comunicar, mas não são vistos, não são ouvidos. Alguns se afastam, vão até para longe e depois retornam e retomam o corpo físico. E alguns até contam que despertaram no necrotério. O André Luiz nos diz que o espírito André Luiz, o que há de mais surpreendente para nós depois da morte física é o reencontro da vida. E o Admir também tem uma frase genial. Nossa felicidade é a prioridade número 1 na agenda de Deus. Que bonitinho, né? Nossa felicidade é a prioridade número 1 na agenda de Deus. E aí o Admir Serrano conta várias histórias verídicas, casos de experiência quase morte. E numa dessas, um soldado chamado George Ritchie, tinha 20 anos, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e ele tinha sido ferido, estava num quarto de enfermaria, foi declarado morto. E ele se desdobrou, né? O espírito se separou do corpo físico e ele diz que viu uma indescritível claridade, uma luz muito viva, uma luz sábia, que emanava amor, compaixão. E na concepção dele, essa luz era Jesus. E ele também reviu toda a sua vida como num filme que passou muito rápido. E ele ouviu uma pergunta em sua mente: o que você tem feito da sua vida? E aí ele foi levado lá no plano espiritual para regiões de muito sofrimento. Depois ele foi levado para regiões muito felizes, onde havia cidades maravilhosas, pessoas trabalhando, estudando. E novamente ele ouviu uma pergunta em sua mente: Jorge, em qual dos lugares que lhe mostrei você seria mais feliz? Enquanto tudo isso ocorria no plano espiritual, na Terra, ele estava sendo declarado morto. Mas o enfermeiro pensou, nossa, parece que viu o dedo dele se mexer. Mas ele ficou na dúvida. Aí falou assim, por via das dúvidas, né? Ele aplicou uma injeção de adrenalina direto no coração do Jorge Ritchie, e ele voltou ao corpo físico. E aí ele conta que durante essa experiência de quase morte, pareceu que transcorreu uma eternidade, mas foram só 9 minutos entre o desmaio na sala de raio-x, o diagnóstico de óbito e a injeção de adrenalina. E a partir de então ele disse que assumiria o seu propósito de vida. Ele não iria fazer nada contra as leis de Deus, contra os ensinamentos de Jesus.
e ele contaria sua experiência para todo mundo que quisesse ouvir, para comprovar a imortalidade da alma. Mais tarde, ele se tornou professor da Universidade de Virgínia, lá nos Estados Unidos, e ele contava sua experiência aos alunos. Um desses alunos, imaginem quem era, Raymond Moody, que ficou muito impressionado com a experiência de quase morte do seu professor e passou a estudar esse assunto. E em 1975, ele escreveu o best-seller Vida Depois da Vida, fez um enorme sucesso. E as experiências quase-morte existem desde o início da humanidade, só que hoje, com os avanços da medicina, com as técnicas de reavivamento, o maior número de pessoas são salvas da iminência da morte. Nos casos de parada cardíaca, de overdose, de afogamento, o corpo entra numa debilidade e isso facilita a saída do espírito. Essa libertação da matéria amplia as funções cognitivas, a percepção, o raciocínio, a capacidade de retenção na memória. E quando eles retornam ao corpo físico, eles contam tudo o que viram, de tão impressionados que ficaram. Eles querem compartilhar o que viram, o que sentiram. No mundo todo há relatos de casos de pessoas, aconteceu com pessoas de todas as idades, de classes sociais, de níveis intelectuais, de religiões, até aconteceu com agnósticos e ateus, quer essas pessoas acreditassem ou não na vida após a morte. Qual a diferença entre ateu e agnóstico? Ateu é aquele que não acredita na existência de Deus. Theo é Deus e a significa não. E agnóstico diz que é impossível afirmar com certeza se Deus existe ou não. Então, gnose significa conhecimento. O a significa não. Então, agnóstico, aquele que não tem o conhecimento, não tem a certeza sobre a existência de Deus. Não diz nem sim nem não. E há um grande número de sites na internet, de grupos dedicados ao estudo da EQM. O que essas pessoas viram, que nos relatam, é o que nós também veremos quando chegar a hora do nosso desencarne. O Admir conta outro caso de EQM, de uma mulher que estava internada por problemas cardíacos. Aí ela sentiu uma dor muito forte no peito, o coração parou e ela saiu do corpo, flutuou até o teto e de lá ela viu os médicos, os enfermeiros aflitos, faziam respiração boca a boca, davam choques de reanimação, golpes no peito, massagem nos braços e nas pernas. E ela pensou, por que todo esse trabalho? Ela chegou a dizer-lhes, por que todo esse trabalho se eu estou tão bem? Mas ninguém ouviu e ela foi reanimada. O corpo físico retomou as suas funções vitais. E esse livro do Admir Serrano traz muitos casos de EQM e todos contam experiências semelhantes. São várias fases parecidas. Sensação de sair do corpo físico, um sentimento de paz, de bem-estar, porque se libertou do corpo físico, esse fardo pesado que é como um casco de tartaruga. Essas pessoas veem tudo o que está acontecendo no ambiente onde está o corpo físico, passam por um túnel escuro, que é a passagem entre o plano material e o plano espiritual. No final do túnel tem uma luz, que é o plano espiritual. Eles revêem toda a sua vida assim, como se fosse num filme, de uma forma muito detalhada, mas em questão de segundos. Alguns se sentem envergonhados, outros arrependidos.
Muitos encontram um ser de luz, aí eles chegam numa barreira porque não é a hora da morte, não conseguem ir além. Alguém não lhes permite ir além, lhes diz: você tem que voltar, sua missão na Terra não terminou. E aí eles retornam ao corpo físico. E o que mais eles contam? Que depois da EQM, eles perdem o medo da morte, descobrem a razão da sua existência, do seu propósito de viver na Terra, que é aprender, amar e adquirir conhecimento. Eles mudam a forma de encarar a vida terrena, eles mudam o jeito de viver, suas prioridades, seus interesses. O Admir Serrano relata também experiências de morte aflitivas. Ele conta de casos, né, em que as pessoas passavam nesse túnel escuro e sentiam uma grande dor, mas não era uma dor física, era uma dor emocional, uma dor espiritual, era culpa, porque viveram desperdiçando as suas vidas. Aí ele conta dois casos, um de um jornalista que vivia em baladas, em cassinos, era um drogadicto, e o outro era um dependente de álcool que vivia em clínicas de desintoxicação. E olha que interessante que o Admir nos fala, a experiência quase-morte é um dos estranhos meios que Deus utiliza para despertar-nos de nosso torpor espiritual. E isso completa com o que ele havia dito, que, né, a nossa felicidade é a prioridade número 1 na agenda de Deus. E aí ele diz que um dos estranhos meios que Deus utiliza para despertar-nos de nosso torpor espiritual é essa experiência de quase morte. Mas nós não precisamos passar pela EQM para despertar. Despertar de que estamos aqui num curto período na Terra para aprender e para desenvolver as virtudes. Como disse o grande filósofo romano no século I depois de Cristo, Sêneca: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Muito obrigada, amigos. Que a paz de Jesus nos abençoe a cada dia de nossas existências.